Então, gente, o professor Ivan Marques, né, dispensa apresentações, né? Eu vou dar alguns dados bem gerais. Desculpe, a Priscila está gravando? Já está gravando, né? Uns dados bem gerais, né? Ele tem engenharia eletrônica pelo ITA, né? E ele foi fazer, de alguma forma, um doutorado na Universidade da Califórnia, né? E ao terminar o doutorado na Califórnia, ele retorna para a COP, né, no cargo de professor aqui da universidade, né? Ele também teve, vamos dizer assim, um empreendimento privado, né? Ele foi coordenador também de política industrial e tecnológica da Capri e diretor técnico da Digibras, que era um órgão do Ministério do Planejamento, né? Ele, quer dizer, essa carreira, né? Ele, que eu estou dizendo, fora da universidade, ele foi diretor-presidente da empresa fabricante de terminais e outros produtos de informática, a Embracomp, né? Que nós conhecemos também. Quem estuda a história da ciência no Brasil conhece a importância dessa universidade. Ele foi pesquisador visitante em algumas universidades do mundo, né? E, atualmente, ele está como professor, né, de estudos sociais da ciência e da tecnologia, né, no programa de pós-graduação, né, em História das Ciências, né, na UFRJ. Né? Ivan, somente o nome é esse? Pós-graduação História das Ciências Informática? Desculpe, eu não ouvi você, a última frase eu não ouvi direito. O programa de pós-graduação aí é História das Ciências. História das ciências e das técnicas e epistemologia. E epistemologia, exatamente. O Ivan é professor ainda, e o dado que nós todos, né, passamos a interagir ainda mais com ele é que ele é fundador, né, e ele foi eleito primeiro presidente da Associação Brasileira de Estudos Sociais de Ciência e Tecnologia, né, em 2011, e ele foi reeleito em 2013 e em 2015. Para a gente lembrar um pouco a história do Exocity, o Ivan foi aí um dos articuladores para a formação da associação, e nós tivemos em 2017 a eleição do presidente que está aqui com a gente, que é o professor Guilherme Sá, né? Que também foi presidente até 2019, e atualmente a presidente é a professora Maíra Baumgarten. Né? O Ivan também, se eu não me equivoco, né? O Ivan, você foi presidente ou vice da Sociedade Brasileira de História da Ciência, né, Ivan? Fui Você foi vice-presidente. vice também, né? Não me lembro Da agora o ano, mas SBHC. fazem mais de 5 anos que. Isso, a SBHC vai ter esse ano o seu congresso, né? Pelo menos a depender, né, do que está acontecendo, deve ser remoto. Eu não sei se é isso que consta. Ou Vai, seja, o que eu queria dizer é que o Ivan tem uma longa trajetória nos estudos sociais da ciência e tecnologia. O Ivan é alguém que é muito preocupado com políticas de ciência e tecnologia. Inclusive, ele já participou, ele foi pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UFRJ, conhecendo por dentro, vamos dizer assim, o processo de avaliação da CAPES. Eu acho que qualquer pesquisadora e qualquer pesquisador hoje sente um pouco de angústia em relação, né, ao processo de avaliação da CAPES, porque o tempo inteiro está mudando e quase sempre coloca uma faca no pescoço, tanto das pesquisadoras e pesquisadores, quanto dos coordenadores de curso. Eu fui coordenador de curso aqui de 2014 até 2017. É realmente de matar, sabe? A gente escapa vivo, acaba mudando a identidade para sobrevivente, né? Mas, enfim, era isso que eu tinha para apresentar a vocês. O nome da apresentação do Ivan hoje avaliando a avaliação da pós-graduação feita pela CAPES,
pensando a partir do chão que pisamos, né, Paulo Freire, e de olho na colonialidade do poder, lembrando aí do Walter Manholo. É no Brasil onde, quando, o que e quem a avaliação da CAPES favorece ou prejudica. Eu queria lembrar só mais uma coisa. Recentemente, nós lançamos esse livro aqui, Ciência, Interdisciplinaridade e Avaliação da CAPES, né, que foi feito com o financiamento do CNPq e da própria CAPES, e que saiu pelo selo da Paco Editorial. O Ivan tem um artigo aqui, né, e esse artigo, de alguma forma, dialoga com a apresentação que ele vai fazer hoje. Eu recomendo muito, foi um livro editado pelo professor Léo Peixoto Rodrigues, pelo professor Gelcione Almeida e pelo professor Gabriel Coelho. Quem puder, adquira o livro, que realmente é extremamente interessante. Ivan, eu peço uns 40 minutos, mais ou menos, de apresentação, e após isso nós seguimos com o debate, ok? Eu peço aquelas e aqueles que desliguem microfones e câmera, vamos deixar somente o nosso palestrante somente online, né? Eu queria só agradecer novamente a sua participação, é uma honra tê-lo conosco aqui na UNB. Muito obrigado, Fabrício. Muito obrigado pelo convite. Agradeço a você e ao Grupo Tatá por essa oportunidade de conversar com vocês, né? O que eu pensei foi fazer uma coisa assim bem objetiva, digamos, mais concentrada, para, a partir daí, a gente poder, a partir de perguntas, a gente poder explorar direções, né? Vamos ver se eu vou conseguir, né? E eu queria também mencionar um outro livro que, na verdade, são os anais do segundo seminário de pós-graduação e pesquisa em geografia no Brasil, onde também eu tenho um capítulo aí que, como o Fabrício disse, dialoga ou traz um bocado de material que nós vamos ver hoje. E o Fabrício não mencionou o livro que ele e o Paulo Fonseca estão terminando, né, chamado, se não me engano, se não mudar o título, chama Meio Ambiente e Transformação, que deve estar para sair, não é, Fabrício? Eu queria começar com uma lista de objetos, né, que são assim computadores, telefones, remédios, e se a gente retrocede um pouco no tempo, são também machados, anzóis, panelas e objetos tecnológicos, né, que nós não temos assim nenhuma dúvida, não causa nenhum espanto a gente considerar que esses objetos são importados, né? Agora, a gente pode pensar em outros objetos ou outras entidades, para usar um nome mais geral, né? Por exemplo, a lei da gravidade, as equações de Faraday, né? O DNA, a dupla hélice, o número π, e causa um pouco mais, assim, um certo espanto a gente verificar ou afirmar que essas entidades também foram importadas, né? E, além disso, o homem racional, né? O Estado-nação, as ONGs, sistema de crédito, direitos humanos, democracia representativa, quer dizer, uma série de, né, entidades que organizam, né, a nossa vida social, a nossa vida em comum, também foram importados. E eu vou chamar todas essas entidades de dispositivos de conhecimento, né? E vamos assim, guardar essa ideia, né? E porque ela possibilita o conjunto dessas ideias compõe uma leitura de mundo, nos termos, digamos, de Paulo Freire, ou a gente poderia dizer que ela é resultado de uma ontologia moderna, em termos
mais acadêmicos, né, da história da ciência, da filosofia da ciência, da sociologia da ciência, da antropologia da ciência, etc. Tá? Vamos guardar essa ideia. Tá? E aí vamos entrar numa questão bem mais específica, que é que a CAPES teve uma avaliação em 2017. E, em 2017, um programa de uma universidade grande brasileira, que eu vou falar aqui, não vou falar aqui, o que eu vou falar, eu vou cortar algumas partes, eu cortei propositadamente algumas partes que identificariam esse programa, mas em 2016 esse programa estava preocupado com a manutenção da sua nota 7 e fez um grupo de professores para discutir isso, e nessa discussão houve a proposta de que nesse programa havia uma vantagem em relação a outros programas que competem com ele na mesma área de conhecimento, porque, embora ele fosse um programa, seja um programa de uma área assim estritamente técnica, ele admite pesquisas e cursos, né, disciplinas, inclusive, em áreas que não são técnicas, em áreas que eu vou chamar de áreas das ciências humanas, sociais aplicadas, linguísticas, letras e artes, como nós começamos a chamar agora, acho que SALA, né? Como abreviando todo esse rol aí de ciências humanas, sociais aplicadas, linguística, letras e artes. Né? E eu vou passar aqui para vocês, resumidamente, como se fosse um diálogo que houve nesse programa um ano antes da avaliação, em que a avaliação do que valeria a pena colocar pelo programa junto à CAPES, estava sendo avaliado pelos professores do programa. Né? E os diálogos eram mais ou menos assim. Eu vou ler aqui para vocês para ser rápido. Né? De um lado, né, um professor argumenta: a avaliação da CAPES acaba reduzida a uma contagem de artigos, um número sem histórico e com uma história muito limitada. E nosso colegiado nunca fizemos nossa própria avaliação da CAPES, como medida de nós mesmos. Institucionalmente, aceitamos um papel coadjuvante na definição do que somos. Cada programa sugere à CAPES os periódicos nos quais seu próprio corpo docente publica, contribuindo para isolar cada programa como uma ilha endógena. Também estamos presos por falta de críticas dentro dos limites das regras e encaminhamentos da CAPES, embora haja insatisfação geral e uma impressão crescente de que há algo de inadequado com eles. A própria diretora de avaliação da CAPES reconheceu isso quando esteve aqui no mês passado. Lembra-se? É hora de repensar as regras. Mais ainda, existe o problema de uma pressão esmagadora para publicar em inglês. Estamos testemunhando a situação peculiar de revistas de associações acadêmicas brasileiras que publicam em inglês aqui no Brasil, um país onde a maioria dos acadêmicos não fala essa língua. E a resposta nessa discussão foi algo como assim: as regras da CAPES trazem objetividade para a avaliação. Como avaliar sem regras objetivas? Isso é verdade em todos os lugares, não só aqui. É a realidade internacional. Nós não podemos ir contra isso. Temos que publicar mais em inglês. O outro lado responde mais ou menos assim, né? Nosso programa, ou continua a discussão, nosso programa tem um diferencial, algo valioso para ser apresentado como um ativo importante para a avaliação da CAPES em nosso texto introdutório no ano que vem. Vocês sabem, a avaliação da CAPES tem uma parte, muito tabela, mas tem uma parte que é um texto de introdução. Né? Já acumulamos vários resultados de pesquisa, mestrado e doutorado, onde é revelado que conceitos e técnicas, e aí eu omito as particularidades,
em todo lugar, estão entrelaçados com os chamados fenômenos sociais. Nosso programa deve anunciar que também investimos em outros entendimentos de conhecimento técnico-científico como uma diferença positiva. A eficiência de um procedimento dito técnico ou científico depende, além das condições sociais em sua origem, também das condições sociais nas quais ele é aplicado. Obviamente, nossa disciplina lida com resultados, operação, eficiência, eficácia, etc. Mas observe que a maioria dos conceitos e técnicas que usamos são gerados em condições sociais diferentes das condições sociais em que são aplicados no Brasil. E se for verdade que as condições sociais do lugar onde elas são aplicadas afetam seu funcionamento, eficiência e eficácia, nós não teríamos lançado uma sombra em nosso próprio trabalho se ignorássemos essa verdade? Ao que o outro lado responde: mas para avaliação, os artigos, as regras da CAPES são projetadas para avaliar objetivamente quem produz mais resultados em ciência e tecnologia. Aí é que eu estou substituindo certas especificidades para manter o anonimato do programa, né? Estamos falando de avanços, inovações, descobertas, etc. Você sabe, não conceitos das ciências sociais ou fenômenos sociais. É difícil concordar que o funcionamento e a eficiência de uma molécula ou de um algoritmo dependem das condições sociais de sua geração ou aplicação. Lidamos com fatos e não com outros entendimentos. Isso pode ser sociologia, filosofia ou até mesmo psicologia, mas não é o tipo de entendimento que nossa disciplina propõe. Onde você está indo? Até agora conseguimos nos manter fora das questões ideológicas. E o outro lado diz, especificamente e diretamente, a proposta é escrever 2 ou 3 páginas que possam fazer parte do texto introdutório à avaliação da CAPES, apresentando nossa interface com as ciências humanas e sociais. E aí eles finalmente dizem, ok, né, vamos consultar o pessoal e decidir. E alguns dias depois vem a resposta. O pessoal acha que as pesquisas que combinam ciência com a ciência do programa, com ciências humanas e sociais, são irrelevantes para a avaliação da CAPES. Não incluiríamos essas 2 ou 3 páginas. Tá? Bem, tem diversas questões subjacentes a esse diálogo, né? Questões que assombram as práticas de governança do conhecimento científico acadêmico no Brasil. O programa foi avaliado favoravelmente em 2017, né, ignorando o suposto valor de estudar suas conexões com o ambiente local e as ciências humanas e sociais. A CAPES manteve a nota 7 por mais 4 anos. Então, aparentemente, né, o pessoal tinha razão. Né? E por que foi assim? Né? Pessoal, por que as coisas acontecem dessa forma? Né? O pessoal conta com a ação poderosa de dispositivos de conhecimento. Né? Esses dispositivos atuam e nos fazem fazer coisas como preencher a plataforma Sucupira que nos é oferecida, e muito mais do que isso. Para avaliar a troca de argumentos acima, bem como o seu desfecho, na ontologia ou leitura do mundo como o universo de nossos dispositivos de conhecimento, eu vou escolher dispositivos de conhecimento, tabela de áreas de conhecimento da CAPES, revisão por pares, índice de citação, e há muitos outros, como, por exemplo, patentes, como dispositivos de conhecimento geradores. E a palavra é de Paulo Freire, visando aterrar, ou nos levar a pensar a partir do chão que pisamos. Então, eu vou focalizar rapidamente, passamos 15 minutos, vou tentar ficar estritamente dentro
dos 40 minutos, ou até menos, para a gente ter tempo de interagir, né? E vou focalizar, então, esses dispositivos de conhecimento. Notem que os dispositivos de conhecimento, né, o conjunto, né, o universo de dispositivos de conhecimento, constitui tudo aquilo, constitui o nosso mundo comum, ou o mundo em que a gente pode pensar coletivamente, né? Nós não vamos entrar agora na formação, como que, assim, de acordo com a teoria Torrete, por exemplo, esses dispositivos se estabilizam, como é que eles passam, né? E eles são todos históricos, e como é que eles passam de uma situação em que eles ainda não estão definidos, não estão configurados, não existe um consenso que estabiliza esses dispositivos, para a situação em que eles são estabilizados, e estabilizados a ponto de serem naturalizados e constituir o mundo. Nós vemos o mundo de acordo com esses dispositivos de conhecimento. Aqui tem muito de Paulo Freire, tem um empréstimo também de Foucault, né, do dispositivo, da ideia de dispositivo, né? E, para fazer isso, o Paulo Freire fala, né, de um distanciamento epistemológico do objeto, ou da situação que se quer conhecer, né? E eu vou chamar isso aqui de um conceito narrativo dos dispositivos, né? Essa tabela, entendeu? Vamos pensar na tabela de áreas de conhecimento da CAPES. Essa tabela, nós sabemos, tem 49 ou 46 áreas de conhecimento, cada área é subdividida e dá as especificidades, né, de cada programa, e cada programa, então, se situa nessa tabela, e ele é avaliado em função da produção de conhecimentos que ele faz nessa área, estritamente, né? Então, nós nesse distanciamento, né, nós podemos fazer um esforço no sentido de aterrar, né, de começar a pensar a partir de onde a gente está pisando, fazer um esforço de entender que essa tabela organiza a divisão do trabalho, né, dos cientistas no Brasil, ou dos acadêmicos no Brasil, dos professores, pesquisadores, e de todo um sistema de criação de conhecimento no Brasil. Ela organiza essa divisão do trabalho. Agora, a gente não deve esquecer que antes da divisão do trabalho houve um trabalho de divisão, que foi a construção da tabela. Quer dizer, o mundo não está previamente dividido segundo essa tabela. Essa tabela é um objeto histórico e que ele passou a existir a partir de certo tempo, e ele foi criado em determinadas condições, né? Em especial, essa tabela foi... Deixa eu ver aqui, Fabrício, como é que eu vou tentar apresentar aqui uma... O Ivan, tem a tecla apresentar agora. Isso, apresentar, eu vou ver aqui se eu... Vamos ver se funciona. Estão vendo? Ainda não. Às vezes tem um delayzinho de uns segundos. Ainda não? Ainda não. Deixa eu ver aqui. Vocês continuam vendo só a minha imagem? Isso. Vamos ver. Estou aqui no apresentar agora. Vou tentar agora uma janela. Eu tinha tentado a tela inteira. Foi? Foi. Tá. Então, se a gente pensa aí com o recurso da história da ciência, né, e
epistemologia e da filosofia da ciência, mas, nesse caso, especificamente, dialogando com a história da ciência, né? No século XVIII, né, não havia essa figura do especialista, né? O que havia era uma espécie de que se veio a chamar uma République des Savants, né, que era uma república de sábios, em que os cientistas não estavam divididos dessa forma e não eram especialistas. Quer dizer, uma situação muito diferente de hoje, em que você tem especialistas e os especialistas são o único grupo responsável e reconhecido por estabelecer um conhecimento confiável, né, atualmente. Agora, foi na passagem do século XVIII para o século XIX que essa République des Savants, né, foi fragmentada, né, em uma multiplicidade de comunidades de pesquisa separadas, né? E essa fragmentação que também produziu a desvinculação cultural das ciências naturais, o entrincheiramento cultural das ciências humanas e a crescente restrição das relações entre as duas. Esse processo é um processo histórico que extravasa de muito as situações aqui no Brasil. Então, o que nós temos na pós-graduação brasileira, se a gente acompanha a formação, e particularmente mais intensa, né, a partir de 1951, quando foi formado o CNPq, foi feita a partir de certos pesquisadores, cientistas, que foram para o exterior e voltaram. E eram como se fossem noviços brasileiros, e quando voltaram, eles naturalmente trouxeram, né, o conhecimento que eles aprenderam lá, e traz o conhecimento, mas traz também os problemas, né, e começaram a formar seus grupos aqui. Agora, lá fora, né, esse conhecimento é dado não por ilhas completamente isoladas, porque são muitas ilhas, e a comunicação se dá numa escala muito diferente daqui. Então, você tem, na verdade, um arquipélago muito numeroso de ilhas que fazem o conhecimento. Enquanto que aqui, em função da escala em que a gente trabalha, né, nós temos poucas ilhas, e essas ilhas vão se vincular, né, normalmente às suas origens, e elas vão se adaptar, então, às divisões que estão presentes nessa chamada comunidade internacional, né, que internacional também é um termo para significar a comunidade de nossas metrópoles, porque essa comunidade internacional não inclui, né, a África, não inclui os outros países latino-americanos e, não, na verdade, não inclui nem o Brasil, a não ser, tanto o Brasil como esses outros países, como atores coadjuvantes no processo de construção do conhecimento. Então, se a gente se distancia se a gente tem um distanciamento epistemológico dessa tabela, nós podemos abrir certos caminhos na direção de começar a olhar essa tabela a partir do chão que nós estamos pisando. Quer dizer, o que ela nos faz fazer, né? E a pergunta que vem logo depois é quem se beneficia dela e quem se prejudica com ela, né? O que ela faz com que o que ela produz, né? E onde que ela produz, uma vez que todo conhecimento é situado, né? E nós estamos falando aqui para uma plateia que eu acho que tem uma forte presença do pessoal de estudos CTS, e então isso é um termo assim cifrado, né? Mas todo conhecimento é situado, então certamente essa tabela vai ter efeitos diferentes, né, conforme a região, o lugar,
por classe, por gênero, por raça. Cada situação, cada coletivo, né, numa escala muito menor, vai ser afetado de maneira diferente por essa tabela, né? Então, isso sobre a tabela da CAPES, né? Um outro dispositivo de conhecimento que eu queria focalizar ou apresentar aqui para vocês são para a gente iniciar né, uma conversa, é o dispositivo de revisão por pares, né, e índice de citação. Da mesma forma, né, se a gente chama, né, o conceito narrativo, quer dizer, se a gente faz um apelo para a história e se a gente traz para um nível operacional, né, a ideia de que as entidades, né, a gente poderia dizer que todas as entidades são redes, né, são atores redes, e as entidades elas são narrativas, né, elas são narradas, mas elas não são só discurso, né, elas são coletivas, mas elas não são sociais no sentido de permitir que se conheça as entidades num nível satisfatório de operação, se preserva a separação entre o mundo dos homens entre si e o mundo das coisas em si. Quer dizer, se a gente acredita que uma democracia é independente dos meios que estão disponíveis, os meios materiais que estão disponíveis para operar essa democracia, se nós consideramos que a democracia é uma coisa que pode ser apreciada abstratamente, nós vamos perder uma grande parte da história. E as entidades são também naturais, mas elas não têm uma forma pré-definida. Quer dizer, se nós nos libertamos do conceito de descoberta, né, e nos aproximamos do conceito de construção, né, e isso nós podemos fazer isso através desse conceito narrativo das entidades, né? E se a gente se aproxima, então, disso, dos dispositivos revisão por par, né, e índice de citação, nós vamos também estar mais instrumentalizados para fazer uma análise desses dispositivos de conhecimento, né? O que é a revisão por pares, né? Ela também é histórica e ela também, inclusive, é do século XX, né? Ela não é uma coisa historicamente recente, né? E ela segundo, um objeto estudado, inclusive, né? Ela é um dispositivo que estabelece uma certa censura, né? Então, através da revisão por pares, você controla, né? Eles são porteiros de entrada de certos assuntos, de certas abordagens, de certas propostas nos circuitos acadêmicos, e elas também são responsáveis até pela manutenção de certos conhecimentos e certas abordagens no próprio edifício de conhecimento, né? E elas são um mecanismo de purificação, né? Elas estão intimamente relacionadas com a questão da especialização. Então, é através desse mecanismo de revisão por pares que você estabelece, através de um processo de purificação, um conhecimento que é dito mais confiável, tá? Mas é um conhecimento especializado, né? Ele fica mais... com a revisão por pares, você tem uma possibilidade de caminhar mais na purificação, quer dizer, você tem uma coisa mais especializada e portanto, um conhecimento que pode ser considerado mais confiável, porque ele é mais filtrado, e ele pode ser considerado mais preciso, mas ele também é um mecanismo de controle, né?
E então vem a questão de quem controla a divisão, a revisão por pares. E a mesma coisa, ou uma coisa muito parecida, se dá também com os índices de citação. Quanto mais citado é um artigo, né, mais ele tem, não só ele tem valor, como maior o valor dele, como também mais facilmente ele se naturaliza, né? Ele vai se tornando um dispositivo de conhecimento que não é questionado. Ele se torna um dispositivo de conhecimento cuja narrativa, né, é cada vez mais relegada, né? E é uma coisa também bastante conhecida nos estudos CTS, né? E o que nós estamos assistindo nesse momento? E isso é uma coisa bastante clara, né? A formação de um mercado, né, que é o mercado de artigos científicos, e que é um mercado hoje já de alguns bilhões de dólares, né? Ele é dominado pelas poucas empresas, Elsevier, Thomson Reuters, Sage, e nenhuma dessas empresas é brasileira, né? E como que esse mercado em formação, né, é interessante porque é um mercado que não está pronto, então ele está explorando as diversas vias, as diversas possibilidades, mas, basicamente, quando você faz um artigo científico, quando você propõe um artigo científico, né, você encaminha para um editor, né? E o editor, que é responsável pela revista, ele vai fazer uma primeira avaliação para saber se esse artigo está na área de interesse da revista, né? Essa área de interesse vai se traduzir, na verdade, em um nicho de mercado, tá? Ele vê se está no interesse ou não. Se não estiver, ele dispensa o artigo. Se estiver no interesse dele, ele dá o passo seguinte, que é a revisão por pares. Então, ele encaminha esse artigo para os nossos colegas, né? Para os pares dos cientistas. E então isso implementa uma espécie de divisão de trabalho, né, em que o trabalho epistemológico, quer dizer, o trabalho que seria e é responsável pela qualidade científica, botando aspas aí, do artigo, quer dizer, se o artigo é lógico, se ele está bem escrito, se ele tem uma boa fundamentação, se as referências são sólidas. Esse trabalho é feito pelos cientistas. E tem um trabalho mercadológico que é feito pelos editores, né? Se há consenso, aí tem aquelas 3 divisões possíveis, normalmente, né? Ou ele é aceito com poucas modificações, aceito com muitas modificações, ou ele é rejeitado. E isso volta para o editor, mas a decisão final cabe ao editor. Então, você tem aí nitidamente a formação de um mercado que está experimentando, inclusive, as diversas formas de como que você define não só o produto, como você define o que vai ser obtido, né, através da circulação desse produto. Como é que e quem e como que vai ser remunerado, né? Inclusive tem já existe muito essa espécie de reclamação de que o trabalho epistemológico normalmente não é remunerado e o trabalho mercadológico já é remunerado, ele já está nascendo remunerado. A gente não sabe, é possível que o trabalho epistemológico venha a ser também remunerado. Agora, o que nós estamos trazendo para essa questão da avaliação da CAPES, para questionar, né, todos esses mecanismos, tanto a tabela, como a revisão por pares, como o índice de citação, e há outros vários, patentes, por exemplo, não vou falar aqui das patentes, mas claramente num desses capítulos que o Fabrício, naquele livro que o Fabrício indicou, ali está focalizado um pouco as patentes também, né?
todos esses mecanismos, nós operamos assim dentro deles, mas de uma maneira que a palavra pode ser mal recebida um pouco, eu não quero, ela pode ser considerada ofensiva por certos grupos, mas que são simulacros de como isso é operado lá fora. E eu não estou dizendo, inclusive, que a minha preocupação não é um julgamento final, né? Porque isso seria impossível, não há mais espaço para a gente considerar que, como se diz, a ciência ou o conhecimento não é bom, não é mau e não é neutro. Então, não é um julgamento desse tipo, mas é um julgamento de nós ousarmos pensar a partir do chão que a gente próprio pisa. Quer dizer, nós ousarmos pensar a partir da nossa situação aqui no Brasil, com os meios que a gente tem, e dirigir um trabalho de construção de conhecimento a favor de grupos cada vez maiores, quer dizer, a favor é uma palavra gasta, né? Mas a favor do povo que nos paga, né? Esse povo é diverso. E isso é uma situação que nós temos que enfrentar, e é uma situação que a gente deveria minimamente colocar em discussão para a governança, né, dos sistemas dos programas de pós-graduação, né? Então, vamos dizer assim, é mais ou menos por aí que eu queria abrir essa conversa com vocês, e estou muito interessado e ansioso por ouvir vocês, né? E fiquei dentro aqui dos meus 40 minutos. Eu vou agora tirar aqui o compartilhamento da tela. Saiu? Já saiu, Ivan? Saiu, para mim não saiu ainda. Ah, tá. Vou ver aqui. Ok, pessoal. Então, Ivan, era isso? era isso. Eu posso até falar mais um pouco, mas eu gostaria muito de ouvir, de ter as perguntas e... Isso. Não, você foi estrito no seu tempo e tem muita coisa, eu acho, para ser debatida a partir da sua provocação. Eu queria fazer de novo a propaganda do livro Ciência, Interdisciplinaridade e Avaliação da CAPES. Aqui tem um artigo do Ivan, né, e de outros pesquisadores, tem um artigo meu aqui também. Mas eu queria ler, Ivan, se você me permite, uma passagem sua que está na página 169, só para instigar as pessoas a desenvolverem perguntas, né? Aí eu queria organizar o debate da seguinte forma: as pessoas se inscrevem no chat aí ao lado, né, na barra de comentários, enquanto eu faço essa pergunta ao Ivan, né, e depois eu abro para o questionamento mais geral de todas e todos. Estou vendo que o Roberto Dutra, também da UENF, está aí. Eu acho que o Roberto está na coordenação do curso lá, né, de Sociologia Política. Enfim. Mas a sua passagem, Ivan, está na página 169. Ela diz assim, ó: a prática de construção de conhecimento que proponho é encenar o conceito narrativo de dispositivo de conhecimento selecionados no mundo da vida, da pesquisa como geradores, e importantíssimo levar isso adiante em constante atenção às onipresentes colonialidades do poder incrustada na vida brasileira. Intervenções ontológicas em políticas públicas envolvem uma dinâmica de vai e vem em dois tempos, né? A identificação e seleção de dispositivos de conhecimento que circulam como universais naturalizados, dispositivos geradores, né? E a verificação de que tipo de pessoas e coisas esses dispositivos de conhecimento facilitam e que tipo de pessoas e coisas eles dificultam, né? Essa passagem, para mim, é emblemática, eu uso ela, inclusive, no último artigo que eu estou
escrevendo para publicar. A problematização que eu faço com você é o seguinte: a primeira coisa, eu queria que você me corrigisse, a primeira coisa a ser dita é que nós temos que resistir, de alguma forma, à epistemologia hegemônica, por meio das quais não só a gente constrói o conhecimento, mas a gente também avalia esse conhecimento. Esse é o primeiro elemento. Isso me lembra muito a posição do Guerreiro Ramos, naquilo que ele chamou de redução sociológica, né? Não é simplesmente ignorar a existência de conhecimentos outros, né, que vêm de outras tradições, e eu diria tradições paroquiais também de pesquisa, né? A ciência da Inglaterra, ela é ciência inglesa, ela não é ciência universal, ela se universaliza, né? E chega a nós, assim como a americana, a francesa, a haitiana, a colombiana, de qualquer lugar do mundo, né? E o segundo elemento que você coloca é a gente estar atento às demandas do nosso contexto. E aí entra uma dimensão freiriana na pesquisa, eu diria, né? Observar essa agenda que nos bate, né, no muro acadêmico diariamente, né? Ou seja, são agendas de demandas, né, vamos dizer assim, populares que existem, e que, na verdade, muitas vezes a universidade está completamente cega a esse tipo de demanda e responde tão somente, primeiro, a sua própria lógica própria, e segundo, as agendas de pesquisa que são exteriores e que não são nossas. Muitas vezes, nós somos alienados em relação ao que é relevante, né? Por causa da dimensão que você narra bem, da colonialidade do poder. A questão que eu te faço a partir dessas duas colocações que eu acho muito instigantes, nós temos que retornar a uma discussão de um projeto nacional para a ciência, ou seja, aquela ideia que durante a ditadura militar sempre foi algo muito presente, né, nos grandes planos de desenvolvimento da ciência e da tecnologia, ou seja, a criação realmente de uma agenda nacional, ou seja, a ideia de que nós temos que pensar uma ciência para o Brasil, né, uma ciência que tenha a nossa característica, né, em específico. O Sérgio Sauer já se inscreveu. Até agora é o Sérgio. Ivan, eu poderia abrir esse primeiro bloco com duas questões, a minha e a do Sérgio, e depois a gente abre um outro bloco? Pode ser? Claro. Sérgio, é com você, então. Boa tarde. Estão me ouvindo? Porque eu não testei o microfone. Sim, Sérgio, perfeitamente. Estamos. Ok. Obrigado, professor Ivan. Foi bem interessante ouvir as suas ponderações, esse resgate um pouco dessa nossa total, usar essa expressão dependência, né, dessa influência. Mas justamente tinha várias perguntas, mas vou mencionar apenas uma, que é um pouco na linha, por isso que eu me inscrevi, desculpe eu saltar na frente, mas é um pouco na mesma linha do Fabrício, né? Acho que eu tinha pensado algumas coisas relacionando a epistemologia do conhecimento, também com as ferramentas, mas eu vou só assim, provocar um pouco mais nessa perspectiva das relações. Eu faço parte aqui na UNB de um projeto que a UNB e outras universidades, é o tal do CapSprint, né, que é da internacionalização e tal. Eu não quero entrar nesse debate porque tem muitos problemas que vão desde pensar a internacionalização só como, ou relações, né, de cooperação apenas como mobilidade, nesses espaços daí, essa perspectiva do inglês e do conhecimento de fora como hegemônico, ou vou usar essa expressão, melhor que o nosso, é muito, muito forte, né? Mas na linha do que o professor Fabrício estava perguntando, nessa construção de um conhecimento calcado
nas demandas ou na nossa realidade, como é que fica essa relação, e aí talvez eu vou usar a expressão, uma diferenciação entre a necessidade de uma de uma relação, rede, se eu usar a expressão, a ciência em rede, na construção do conhecimento, portanto, cooperação, relações com outros centros de pesquisa de outros países, etc. Como é que a gente consegue, assim, avançar nessa direção? Seria necessário uma ciência brasileira para isso, mas que não seja a reprodução de uma simples dependência, né? Como, por exemplo, isso. Eu participo de um grupo de pesquisa dos BRICS, e daí a língua comum entre nós é o inglês, não é o chinês, não é o russo, não é o português. Então, a gente tem algumas coisas, ou grande parte das revistas acadêmicas europeias, da França, da Alemanha, publicam em inglês. Então, a minha pergunta, ou comentário, um pouco na mesma linha do como é que, nesse desafio de uma ciência que não tem limites fronteiriços, consegue se colocar a partir da nossa realidade, mas também não seja segregacionista, não seja, né, nacionalista no sentido de, de achar que também nós é que temos o conhecimento. Essa é um pouco a questão. Tá. Eu agradeço as perguntas, né? Tanto sua, do Saula, como também do Fabrício, e eu vou tentar também responder rapidamente, e também fico à disposição para a gente continuar a conversa, que são perguntas que, vamos dizer, exigem muita elaboração, né? Mas, tentando ser curto, né? Eu acho que a chave para achar essas respostas, né? E são respostas, quer dizer, eu acho que nós temos que colocar colocar aí no plural as ciências e as tecnologias, mas a chave para as respostas está justamente no conhecimento situado. Quer dizer, nós estamos numa situação e nós não podemos partir de outro lugar a não ser da situação em que nós estamos. Mas para sair dessa situação, nós temos que ter a ousadia de pensar sem a guia ou sem sermos subalternizados ontologicamente e epistemologicamente pela ciência europeia, ocidental, né, euro-americana, do homem branco. Até porque essa lebre já foi levantada na Europa e o homem branco europeu não consegue manter, já não conseguiu, desde as últimas décadas, manter a universalidade, a neutralidade e a objetividade ingênua do conhecimento europeu frente aos chineses e aos indianos, principalmente, né, com todos os estudos pós-coloniais. Eu acho que certamente não se trata aqui de reviver um projeto nacional desenvolvimentista, no sentido de décadas atrás, porque como o conhecimento é situado, esse projeto ele tem que ganhar uma escala que não seja a escala desenvolvimentista. Ele vai variar muito de São Paulo para Brasília, para a Amazônia, mas ele vai filtrar, ele vai desconfiar, ele vai ousar dialogar ou não dialogar, inclusive, com a ciência europeia, digamos assim. Vou passar a dizer, quando eu falar ciência, agora eu estou falando muito de ciência europeia, né? E porque a ciência ela só dialoga em seus próprios termos. Quer dizer, para você criar uma controvérsia científica,
você precisa de um laboratório. Você precisa... O laboratório não é necessariamente os equipamentos, não, um ciclotron, ou, pode ser um laboratório de ciência social também. Né? Você precisa de centros muito grandes de escala, que exigem equipamentos, recursos, inclusive pessoas treinadas e que dominam a linguagem, dominam os equipamentos, dominam todos esses dispositivos de conhecimento, para que você possa abrir uma controvérsia científica. Então, você pode rejeitar, ou melhor, ousar, duvidar, para selecionar e pensar isso aqui, isso nos serve ou não nos serve? A quem isso está beneficiando? Né? E desconfiar muito dessas palavras naturalizadas. Eu acho que, inclusive, internacionalização é uma delas. Quer dizer, essa internacionalização é uma via de mão única em relação, para o Brasil, em relação à metrópole, né? Era europeia, depois foi americana, eu acho que daqui a pouco vai ser asiática, chinesa. Mas a nossa vocação e a nossa opção tem sido uma opção pela colônia. E nós usamos, sem pensar muito, e às vezes sendo mais realistas do que os reis, né, ou do que o rei, esses dispositivos de conhecimento. Um exemplo que eu não citei aqui agora é a questão de ciência básica e ciência aplicada. Nós trabalhamos com isso. Isso aí apareceu no pós-guerra, nos Estados Unidos, quando tinha muito dinheiro, e surgiu um problema de divisão, de distribuição de dinheiro, em que as universidades grandes e as universidades pequenas pleitearam dinheiro, e tinha que haver uma maneira, né, de fazer isso, e foi estabelecido essa situação, né, que tem outros componentes também, mas que está até num livro chamado Contrato Frágil, entre o governo, as universidades e o público americano, e que colocou em cena, né, essa divisão de ciência básica e ciência aplicada em clara vantagem para as universidades de excelência americanas. E, quer dizer, Harvard contra uma universidade no Idaho, né? E nós absorvemos isso. Isso já foi criticado, inclusive, na década de 90, nos próprios Estados Unidos. Mas hoje você tem aqui no Brasil ainda essa divisão operando. Aí nós temos que perguntar, ela opera a favor de quem? Quem é que ganha com isso? E quem é que perde? Não estou querendo demonizar ninguém, mas é preciso que a gente analise isso com os nossos próprios olhos e não valorizando, por exemplo, romantizando alguma coisa como ciência básica, que é uma divisão administrativa, não é uma divisão do conhecimento, não é uma divisão epistemológica ou ontológica, é uma divisão de administração de recursos, feita num lugar que não é o nosso lugar, né? Então, eu acho que vamos dizer assim, a atitude deve ser uma atitude de ousar pensar, né, com as nossas próprias, o nosso próprio entendimento, criar o nosso próprio entendimento. E isso é dificultado pela colonialidade do poder, porque, como o Walter Mignolo frisa, né, e ele usa essa expressão, a colonialidade não está propriamente no povo brasileiro, ela está numa elite, né? Nós inclusive na pós-graduação, nós somos colonizadores, né? Mas nós temos a colonialidade do poder no sentido de que nós nos beneficiamos das nossas relações privilegiadas com a metrópole, né? E é claro que aí, por exemplo, fica visível que por exemplo, esses critérios da CAPES fazem parte de uma colonialidade do poder, né? A parte branca da população brasileira, também sem querer discriminar, mas
se você olhar os próprios sobrenomes de quem manda no Brasil, né, são muitas vezes nomes estrangeiros. Não se trata de discriminar, mas se trata de, bem, vamos analisar como é que se pode ser mais justo. Inclusive porque o trabalho científico, antigamente, né, ele podia ser legitimizado em função de que a ciência tinha associado a ela uma transcendência. Então, era o conhecimento assim, desinteressado, né, feito para um avanço do conhecimento da humanidade, né? E Merton, né? A ideia mertoniana de ciência, que ainda é vigente no Brasil. Mas, hoje, não, o cientista é um assalariado, né? E ele serve a certos interesses. E você não pode mais ingenuamente achar que o conhecimento científico é neutro, universal, né? Ou objetivo, no sentido daquela objetividade do século XIX ou até metade do século XX. Né? Então, eu acho que é isso. O que não impede, só finalizando, que não impede, eventualmente, um projeto de Estado para catalisar uma quantidade muito grande de desenvolvimentos. Né? Por exemplo, um Estado, não sei, os Estados Unidos fazem um projeto espacial. Tá? Será que o Brasil poderia fazer um projeto dentro desses parâmetros, né? Não, sem dar unicidade a isso, sem dar exclusividade a isso, mas um projeto de estudos do mar, por exemplo? Não, uma outra coisa, quer dizer, ter projetos, sim, do Estado, mas não no sentido de um Estado nacional desenvolvimentista, né, da década de 70. Certo, Ivan. Obrigado. Nós temos duas questões. Uma o Jean vai fazer, a outra o Eduardo fez. Eu não sei se o Edu vai querer fazer pessoalmente, enfim, com áudio, ou se ele permite que eu leia. Antes, então... Faz para mim, que eu estou num lugar aqui meio barulhento, Fabrício, por favor. Tá bom. Eu estava com saudade da sua voz, rapaz. Eu achei que você ia fazer, mas tudo bem, eu faço, sem problema. Eu só queria lembrar uma coisa, né? A ciência, como outra forma de cultura, né? Ela tem essas dimensões de injustiça, de injustiça cognitiva, né? A gente poderia colocar assim um pouco do que o Ivan tocou. Lembrando que existem muitos trabalhos, né, no mundo inteiro sobre racismo editorial, né? As pessoas classificarem os artigos a priori, né, como vindo, por exemplo, do Brasil, então aí já qualificando o artigo a partir disso. A questão assim, que a gente poderia colocar para avaliar um pouco mais isso, por que nós admitimos cotas de cinema, né? A França tem cotas de cinema, né? Um monte de países do mundo tem cotas de cinema, o Brasil também tem. Por que a gente admite isso e a gente não admite cotas de publicação em algumas revistas, né? Lembrando que a injustiça cognitiva, como o Ivan falou, é uma constante, a gente ouve o tempo inteiro esse tipo de narrativa, e que, no caso da ciência, tem um agravante, que é o que o Ivan falou também, o preço da publicação de artigos internacionais é muito caro, né? Então, as dificuldades que se encontram em relação a isso é muito grande. Queria lembrar da revista Tapuia, né, Ivan, que foi criada recentemente, mas que ela é tão excludente como qualquer outro tipo de revista que é produzida nos Estados Unidos, né, ou né, na Europa, etc., que ela cobra, que ela tem a língua inglesa como, né, a língua, vamos dizer assim, franca da revista, etc. Né? Então, quer dizer, são essas as questões também. Eu abro para o Jean, depois eu leio a do Edu, e depois a Maria Cardoso também. A gente faz esse bloco com 3 questões, tá, Ivan? Ok. Jean? Boa tarde. Parabéns pela palestra, Ivan. Gostei bastante dessa... Na verdade, eu gosto bastante desses temas, né, que buscam desnudar essas relações de poder, né, e esse tema da avaliação, ela é bem interessante, porque ela também vai dentro ao encontro de um grupo de pesquisa, ou de uma tendência que já tinha surgido na sociologia
francesa a partir dos anos 80 e 90, a partir da qual eu faço a minha questão, que ficou conhecido como novas tendências na sociologia da educação, que chamava atenção para esses conflitos, né, que existiam principalmente nesses três sistemas, né, de currículo, onde define qual conhecimento é válido, pedagogia, né, qual transmissão de conhecimento vai ser válido, né, e definir também a parte da avaliação, né, quem dá esse conhecimento, por quem é dado é válido, basicamente dentro dessa perspectiva, por exemplo, que governos e grupos, né, políticos, por exemplo, entram para disputa, como o atual governo, né, esse sistema cultural tenta entrar, fazer essa disputa para definir, né, então é basicamente nisso. Eu achei bem interessante a sua discussão, mas ela, pelo menos assim, para nós, da sociologia, que se deparou constantemente com a crítica de que a nossa sociologia, especialmente anos 80, 90, até o início dos anos 2000, era uma sociologia muito fechada para si mesma, de maneira endógena. Quando você fala, por exemplo, em propor para nos fecharmos, né, no sentido de, né, propor para pensar, por exemplo, o chão que a gente pisa, né, a favor de quem nos paga, né, eu fiquei pensando comigo assim, como seria possível se criar algo, por exemplo, considerando que você tem todo um processo de disputa, de conflito, né, para definição do que deve se ensinar. Desculpe, né, Jean, desculpe, a última frase eu não consegui ouvir. O som não está perfeito aqui. A última frase que você fala... Eu vou repetir aqui, então. Sim, Você tinha dito, né, você propõe que a gente se feche, né, eu usei até um termo aqui de maneira endógena, né, para pensar um sistema de avaliação, né, usando a sua frase, né, para propor a pensar o chão que a gente pisa, né, a favor do povo que nos paga, né. Mas a questão que eu faço é como é possível, por exemplo, como garantir uma purificação, usando o termo que se usou entre aspas aqui, nesse processo conflituoso que sabe assim, a definição, inclusive dessa tabela da CAPES, que ela é um processo conflituoso para definir, que ele é basicamente uma definição daquilo que os sociólogos das novas tendências, né, da sociologia da educação diriam, por exemplo, currículo, definir o que é válido, né? Então, nesse sentido, ele estaria mais próximo do currículo. Essa tabela, né, o que garantiria, dentro desse processo conflituoso, se a gente se fecha em nós mesmos para definirmos os parâmetros, né, o que garante, por exemplo, que a gente se fecha nesse processo para definir o conhecimento que é válido, né, a sociologia que é válida, né, o que garante, por exemplo, que nós não sejamos influenciados, por exemplo, por fora, porque todos nós, de certa maneira, estamos lendo, né, então eu não consigo imaginar, sabe assim, talvez você que estude isso consiga pensar melhor do que nós, como que a gente conseguiria, por exemplo, eliminar essas influências, sabe assim, porque num processo de definição da tabela de avaliação nós estamos falando de uma disputa de poder, e todos nós trazemos essas influências, né, e como nós nos livraríamos dela, né, e aí a gente voltaria para uma perspectiva endógena novamente, basicamente, dentro da sociologia, a discussão era o oposto desse caminho, né? A discussão da sociologia no início do século XX era assim, precisamos sair dessa questão endógena da sociologia, nos abrindo para uma discussão mais ampla, especialmente, né, basicamente, eu mesmo, quando estava com um grupo do pessoal do Observatório das Metrópoles no Rio, era discutindo com o pessoal dos BRICS, né, a gente tentar articular com outros grupos para tentar fugir da Europa, mas, de certa maneira, não tem como a gente se fechar. A gente estava se abrindo, talvez para povos muito semelhantes a nós, mas, né, abrindo para tentar pensar. Então, essa seria a minha questão. Como, por exemplo, eliminar essas influências que todos nós, de certa maneira, temos no processo de definição, por exemplo, de tabelas de avaliação, né? Essa tabela que vai definir o que é válido, né? Do ponto de vista, por exemplo. Muito obrigado pela pergunta, Jean. Ivan, a gente pode fazer um bloco, então? Pode fazer um bloco. Quer dizer, eu ia responder, eu tenho um pouco de medo talvez eu faça um esforço de responder bem rápido, porque eu tenho um pouco de medo de perder coisas
que o Jean mencionou, porque não, Jean, a proposta não é você é ultra rápido, Fabrício, e depois a gente pode voltar, tá? Não se trata de se fechar, tá? Até porque para você chegar com respeito, digamos assim, eu estou usando palavras perigosas, tá? Com respeito no circuito internacional, você tem que partir de onde você está. É se dedicando aos nossos problemas que a gente vai poder entrar no circuito internacional sem ser um ator coadjuvante, sem ser um lugar que fornece as cobaias para as experiências de laboratórios estrangeiros, né? E eu vou frisar isso. Paulo Freire tem a chave para isso. Imagina um programa de pós-graduação que faça reuniões em que comece fazendo uma leitura do mundo. E essa leitura do mundo vai dizer o que incomoda. Porque se você estiver satisfeito, você não precisa entrar nesse papo. Entendi. Você está satisfeito. Então, vamos lá, pau na máquina, preencha a sua plataforma Sucupira e vamos lá, tá? Mas aí se pergunta, o que te incomoda, né? Se você tiver vontade de mudar, o programa vai saber, você vai fazer uma leitura do mundo, nesse sentido de vai pegar os dispositivos de conhecimento com que você trabalha, tá? E dizer, bem, isso aqui dói aonde? Onde é que isso aperta o meu calo? Aí esses dispositivos vão ser os dispositivos geradores. E aí você vai fazer um distanciamento epistemológico deles para poder fazer a crítica deles, para poder chegar para a CAPES e dizer, olha, isso aqui não me serve, tá? Isso aqui está me impedindo de fazer uma coisa realmente produtiva. Quer dizer, a gente pode voltar a isso depois. Eu sei que a resposta está muito incompleta e ela tem a ver com onde, quando, quem, o quê, tá? Mas seria por aí que a gente pode começar a se movimentar no sentido de ter uma construção de conhecimento mais autêntica, né? E mais assim, vinculada ao nosso, a partir dos nossos problemas. Desculpe, Fabrício, que eu juntei aí e baguncei a sua... Vamos fazer as outras perguntas. Eu não resisti a responder logo, porque eu achei que eu podia perder o... Não, eu acho que ficou melhor. A pergunta do Edu, ela é muito interessante, porque ele diz o seguinte: como lidar com a separação de ciência e tecnologia na controversa palavra tecnociência, e de como esses diretórios de pesquisa, né, privilegiam os aspectos científicos da produção acadêmica, né, de alguma forma, o que eu entendo, desprezando, né, outros aspectos da pesquisa, que é um pouco do que você falou a respeito da publicação, do impacto, etc., né, a meu ver, essa hipervalorização, e aquilo que o Marcos Mated chama de papirocentrismo na avaliação. Isso. Né? A Maria Cristina Cardoso, Ivan, também faz uma pergunta muito interessante, que diz assim, ó: tendo a avaliação da CAPES assumido a TAC, né, dentro de seus sistemas de apoio, e tendo essa avaliação vigente, quais seriam as opções de um PPG interdisciplinar atualmente? Né? Ou seja, como eu sair desse ciclo vicioso sem levar à extinção do programa? A TAC é a tabela comum de avaliação, é isso? Eu não me lembro. A Maria Cristina está por aí, ela podia... Eu entendi você falar ataque, mas não é isso, né? Não, é uma sigla, TAC. Maria Olá, Cristina... professor. Oi, Maria. Agora sim. Tudo bem? Então, tudo bem, Maria. Tudo bom, professor? Tudo bem, legal você estar aqui. Pronto. A minha dúvida é sempre essa, né? Acabo sempre batendo quase na mesma tecla, né? Tendo a TAC, a tabela diária de conhecimento, ter sido introduzida dentro dos sistemas
de apoio da CAPES, né? E sendo essa a avaliação vigente, né? Qual é a opção, por exemplo, de um PPG interdisciplinar? Né? Como é que a gente sai desse ciclo vicioso sem levar à extinção do programa? Ótimo. Muito obrigado, Maria. Ivan, são essas duas. Tá, eu acho que as duas perguntas acabam se ligando um pouco na direção de que, principalmente a pergunta do Eduardo, quer dizer, relativa à ciência e tecnologia e tecnociência, sempre que você tem uma divisão, né, alguém fez o trabalho de divisão. Né, nos estudos, né, de CTS, né, a divisão principal e a divisão que é o grande atrator é a divisão de natureza e sociedade, que é o grande, digamos assim, a maneira, né, de que o catecismo de construção do conhecimento moderno é você tratar as coisas em si, né, os minerais, os vegetais, os animais, as nossas próprias células como objetos de conhecimento de coisas em si, né? E isso se constrói conhecimento sobre isso de uma maneira que você não deve misturar com o estudo da sociedade, dos homens entre si, né? Então, bomba atômica não tem nada a ver com democracia. Átomo não tem nada a ver com democracia. São duas divisões. Quando você faz o distanciamento epistemológico, você vai justamente cruzar esses divisores. Então, essa divisão ciência e tecnologia, você vai usar quando ela for conveniente para você. Quer dizer, você é um grupo, né? Ela pode ser que ela não te sirva. Você não tem obrigação, ela não está no mundo. Alguém construiu essa divisão. Você pode seguir esse alguém, você pode resistir esse alguém, você pode rejeitar, inclusive, esse alguém ou qualquer proposição científica, né? E, Maria, tudo tem risco, né? Então, como é que um programa interdisciplinar vai fazer? Ele vai ter nós estamos falando aqui, em última instância, do questionamento de uma aplicação geral, de uma tabela para organizar, para fazer a governança do desenvolvimento, do trabalho de fazer ciência no Brasil. A gente tem que questionar isso. Sabe? Isso não faz sentido, já não faz sentido lá fora. Eu não sei, aqui no Brasil a gente tem talvez a necessidade assim, de unificar, né? Nós somos muito centralizadores, mas não tem sentido que uma tabela vá organizar todo o trabalho de conhecimento científico no Brasil. Então, essa tabela tem que ser questionada. Pode ser que tenha gente que, ok, eu quero trabalhar com essa tabela. Né? Nos termos do Paulo Freire, por exemplo, por que o método dá tão certo? Porque, normalmente, o educando do Paulo Freire é um analfabeto, ele quer deixar de ser analfabeto. Então, ele tem muita vontade de deixar de ser analfabeto. Então, você tem que ter muita vontade de fazer outro tipo de conhecimento, se você estiver incomodado com isso aí. Se você não estiver incomodado, você se adapta. Agora, politicamente, teria que ser um primeiro passo, dizer quanto de dinheiro que tem aí. Tá? Quanto é que vai para os acomodados? Quanto é que vai para quem está satisfeito? E os insatisfeitos? Junta pelo menos, vamos juntar os insatisfeitos para reivindicar que esses programas não sejam fechados. E é claro que tem risco. Sabe? A pesquisa tem risco. A vida tem risco, né? E isso também é uma sugestão. Não tenho aqui a pretensão de dizer o que a gente deve fazer. Eu acho que, no mínimo, teria que ser um coletivo, né? Nesse sentido, eu até acho, sim, que a Exocit, devido a Exocit BR, devido ao nosso instrumental
analítico, né, teórico que a gente adquiriu, e lembrando, inclusive, que foram os europeus que levantaram essa lebre, né? Eu acho que é um coletivo que está especialmente posicionado, se quiser, né, para fazer essa, digamos, crítica da ciência, sem jogar a ciência fora. Porque também, por uma série de coisas que eu estou falando aqui, vocês poderiam pensar, né, como o Jean pensou, por exemplo, que eu estava falando em fechar. Não é isso, não é bem isso, né? Sem jogar a ciência fora, mas tirar da ciência a sua transcendência. A ciência é humana, todas as ciências são humanas. Então, você tem que ver, você tem que ser capaz de enxergar na lei da gravidade, enxergar nos fatos das ciências naturais as ciências sociais. Elas estão lá, né? Você é capaz de recuperar isso através desse distanciamento epistemológico e enxergar também nas ciências sociais, na sociologia, por exemplo, as ciências naturais, a materialidade das ciências naturais. Quer dizer, não imaginar uma sociologia a partir de coisas abstratas. Você fazer a sociologia hoje, sem o telefone celular, você vai perder. Você vai perder muita coisa. Ivan, enquanto o pessoal pensa em mais questões, chegaram pessoas novas também. Caso queiram questões, basta se inscrever aí na barra de chat, né, e colocar a mão. Eu estava pensando aqui em alguns relatórios recentes que eu tenho lido a respeito de avaliação, e eu não sei se vocês viram, né, mas a CAPES está com um novo documento aí para propor uma nova avaliação para valer a partir do ano que vem. Esse documento tem sido recebido com muita dúvida pelos coordenadores. Inclusive, nós fomos chamados aqui no UNB para emitir um documento, um parecer sobre esse documento, né? E nesse documento se reduz as áreas, que, se eu não me engano, são 48 áreas, para os colégios, né? As 9 áreas do conhecimento, né? Ciências humanas, por exemplo, a sociologia se enquadraria nas ciências humanas, junto com a história, junto com outras áreas. E cada vamos dizer assim, dessas grandes áreas teriam tabelas próprias, né? Então, você não teria mais a área específica da sociologia, você teria as grandes áreas. Então, a sociologia teria aí com a história, com a filosofia, com, enfim, as áreas relacionadas à antropologia, que debater agora uma nova tabela de avaliação entre elas. Ou seja, me parece que essa questão é o oposto do que você está falando, de alguma forma. Para esse caso, você homogeneiza também disciplinas que têm objetos que trabalham com elementos completamente diferentes, inclusive em termos daquilo que eles têm chamado na tabela de impacto na sociedade, né? O impacto na sociedade, pelo menos na leitura que a gente faz, é impacto econômico, né? Então, assim, como é que você pode mensurar? A minha pergunta é essa: o oposto do que nós estamos falando, ou seja, ir na direção de uma maior integração de algumas áreas e, a partir delas, criar tabelas de avaliação também, poderia ser uma saída para essa hiperdisciplinaridade que também, e como você bem diz, tem um certo grau, não somente de artificialidade, mas tem uma dinâmica de poder, né? Por trás disso, ou seja, quem é que criou as áreas, quem é que impôs as áreas, quem é que... Porque essas áreas aumentaram, né? Se você for ver o histórico de avaliação da CAPES, elas foram aumentando com o tempo, né? Enfim, o que você pensa disso? Assim? Seria esse novo modelo com as 9 grandes áreas para avaliação, ao invés de áreas específicas como sociologia, antropologia, física, né, história? Fabrício, eu acho assim, eu não fico animado com esses movimentos,
porque eu acho que eles vão muito na direção de trocar 6 por meia dúzia. Sabe? Você sai com uma tabela de 40, passa a fazer uma tabela de 20 ou uma tabela de 6, ainda é uma tabela. Nós somos extremamente, eu acho que quase vergonhosamente lenientes com... Eu não sei se isso se concretizou, mas circulou aí que a CAPES ia contratar, por exemplo, professores estrangeiros para avaliar a pós-graduação brasileira. Quer dizer, isso aí assim, em termos fortes, é um tapa na cara, né, da comunidade. Né? E então eu realmente não acredito em nada que não venha, que não seja uma proposta que venha de baixo para cima, quer dizer, alguma coisa que consulte os programas, alguma coisa que critique essa necessidade que a gente tem, inclusive, de um pai, sabe? Isso aparece muito na ética, por exemplo, na discussão de ética em pesquisa, né? Certos países descentralizam, né? Você faz pesquisa, o grupo, a disciplina fica responsável pela ética. Aqui nós temos necessidade de uma CONEP, uma entidade em Brasília que na verdade, acaba sendo uma entidade policialesca, né? E você começa a viver esses absurdos burocráticos de um projeto mestrado, dá entrada num comitê de ética, leva 6 meses para ser aprovado, o comitê de ética faz questionamentos do orientador. Sabe, o que é isso? Isso que eu disse é uma palavra perigosa, mas é um simulacro. Isso não é fazer ciência, isso é quase insistir fingir que está fazendo e os órgãos avaliadores fingindo que estão acreditando. Quer dizer, a gente precisa, eu infelizmente não sei, nem teria a pretensão de dizer o que é para ser feito, mas novamente, eu acho que teria que ser a partir do questionamento das insatisfações e das ilegitimidades, de como é que esses grupos que estão trabalhando vão buscar suas justificativas. E, ao apresentarem as justificativas, essas justificativas têm que ser discutidas publicamente, porque a ciência se fecha. Na medida em que os próprios cientistas fiquem responsáveis por sua avaliação, né? Aliás, outro problema que está no DNA aqui do Brasil da avaliação é que quem avalia dá o dinheiro. Não podia ser. Você tem um sistema de avaliação, o próprio órgão que avalia é também quem financia. Aí a Maria perguntou, como é que eu vou sobreviver se eu vou falar contra a CAPES, ela me fecha, ela me corta as bolsas, me fecha tudo, eu não vou conseguir sobreviver. Né? Então, o órgão que avalia, isso aí já é um defeito que está. E nós como eu disse, eu não tenho a pretensão de jeito nenhum dizer como é que vai ser feito, mas eu acho que tem que ser feito a partir dos coletivos e publicamente. Sabe? A ciência, alguém já disse, né? A guerra é muito importante para ficar a cargo dos militares. Tá? A ciência é muito importante para ficar a cargo dos cientistas. Sabe? Se eles se fecham numa coisa mais autônoma, se avaliam, eles vão, em suma, buscar seus privilégios. Tal. Eles são, novamente, aí, sujeitos a todas essas influências. Né? E não estou te ouvindo, liga. Não, desculpe. O que eu queria dizer o documento ele fala bem assim na sua página 23. É um documento que propõe avaliação para 2021 a 2024, né?
Mas o documento fala claramente assim: em função da crescente interdisciplinaridade e da evolução do conhecimento, a atual organização em 49 áreas de avaliação não se ajusta à realidade atual da ciência, é cada vez menos segmentada. Assim, sugerimos reduzir substancialmente o número de áreas de avaliação, tendo como referência as 9 grandes áreas do conhecimento. Assim, eu acho essa frase desastrosa em função de uma total incompreensão do processo de, vamos dizer assim, evolução, entre aspas, da ciência. É claro que você tem dinâmicas e arranjos interdisciplinares hoje, talvez mais do que há 30 anos atrás. Mas as grandes áreas continuam existindo, né, a despeito disso. Então, se usa da interdisciplinaridade para fazer valer um tipo de política que, na verdade, está querendo economizar recursos, né? Porque, em vez de você ter que mandar 49 coordenadores para Brasília para discutir o critério da área, você manda somente 9, né? Enfim. Eu concordo inteiramente com você, Fabrício, totalmente. Né? E quer dizer, o que eu estou talvez tentando dizer é por que você tem que entrar com essa questão das áreas. Você poderia avaliar, por exemplo, por problema. Avaliar um projeto de pesquisa por problema que ele se propõe resolver. Sabe? E um problema, um problema que está no mundo, ele normalmente ele não é capturável por uma tabela. Sabe? Se é um problema que está no mundo, ele vai extravasar todos esses referenciais. Né? Exatamente. Então, sabe, seria realmente propor outra coisa. E você tem razão também que muitas vezes as motivações estão escondidas, né? Pode ser isso, menos gente para Brasília. Né? Aí poderia procurar economizar de outra forma também. Exatamente. É o que o Guilherme colocou aqui, que, na verdade, usar a interdisciplinaridade aqui é só, vamos dizer assim, um argumento, vamos dizer assim, bastante complicado para fazer uma reengenharia no processo de avaliação. A minha ideia é, se estava ruim, pode ficar pior. Que é o que está acontecendo no Brasil, né? Pô, se estava ruim, pode ficar muito pior, né? E eu acho que se você pensar também assim republicanamente, né, a pós-graduação ela vai ficando vulnerável, porque os recursos não são... Todo mundo reclama muito da falta de recursos, tá? O que eu acho, muitas vezes, a reclamação não é tão justificável assim, né? Eu já fui, por exemplo, empresário, e eu era sempre muito crítico, porque o empresário brasileiro acha que ele faz uma fábrica de foguete na Lua, aqui em cima dessa mesa, se derem dinheiro para ele. Né? E não é só dinheiro. Né? Tem muitas coisas que não dependem assim de dinheiro. Então, tem toda uma reclamação de falta de dinheiro, mas o dinheiro está tendendo a diminuir e ele vai competir, né? A pós-graduação vai competir com outros usos do dinheiro. Né? Tipo, você faz creche ou você faz pós-graduação? Tá? E os atores estão aí. Quer dizer, então, eu acho que a vulnerabilidade poderia ser também diminuída se você, novamente, pisar no chão que você está pisando, você criar um conhecimento a partir de onde você está pisando. Né? Porque aí você vai dizer, não, nós estamos integrados. Não é uma questão, isso aí é um dilema que tem que ser tratado de outra forma. Você não é assim tão simples, faz creche ou faz pós-graduação. Né? E também não é tão simples dizer, tem que fazer os dois. E aí, quem decide? Né? Agora, exatamente. Como é que a creche, como é que a pós-graduação se relaciona com a creche? Né? Tem que explorar essas relações e manter uma cadeia. Eu acho que se alguém for
se um programa de pós-graduação for desafiado a dizer, bem, então, mas como é que você colabora para o Brasil? Ele tem que ter uma resposta. Né? E eu acho que é cada vez menos satisfatória a resposta, eu estou colaborando para o progresso da humanidade, para o conhecimento da humanidade, para o avanço da ciência, eu faço conhecimento desinteressado, sabe, a figura romantizada do cientista só interessado no estabelecimento de uma verdade científica. Isso não é mais assim. Isso já faz mais de 50 anos que isso não é assim. Né? E esse discurso é um discurso já anacrônico, é um discurso que não vai trazer poder numa discussão factual republicana de disputa por recursos, de repartição de recursos. Quer dizer, então, a pós-graduação se fragiliza também na medida em que ela continua nesse rame-rame aí de tabela da CAPES. Tal. Não. Se você me permite, já caminhando para o final, eu vou pedir para você fazer algumas considerações finais antes da gente encerrar. Tem alguns elementos que eu queria que você considerasse. O primeiro deles é o seguinte: como que a avaliação poderia ser mais sensível às diferenças regionais do Brasil? Porque a tabela é única para todas as regiões e a gente sabe da imensa desigualdade entre elas, né, no nosso país. Um segundo elemento, né, e que aí casa com toda a discussão que você fez aqui, é só mesmo para encaminhar para o final, de que forma nós podemos sair de uma discussão artificial em relação a áreas estanques do conhecimento para uma discussão mais processual da própria prática de produzir conhecimento. Ou seja, sai da tabela e vai para a prática do cientista, né? Ser sensível àquilo que as pessoas, indiferente a quais áreas elas estejam localizadas, estão realizando, né, de alguma forma. Ou seja, o que eu estou dizendo é a gente tentar observar uma certa epistemologia da avaliação que pudesse sair da avaliação fria, né, de cima para baixo, como você bem colocou, para uma avaliação mais sensível a essas questões que são muito características do Brasil. As diferenças regionais, as desigualdades regionais de um lado, e a maneira diferente como se faz ciência nos mais diferentes contextos do nosso país. Nosso país não é simplesmente, né, uma porção de terra cercada por fronteiras artificiais, mas a gente, antes de tudo, tem um tamanho, tem uma riqueza, uma desigualdade imensa e uma riqueza cultural que faz com que qualquer tabela possa soar artificial, né, no sentido que você colocou. Eu queria que você caminhasse, então, para a gente ir encerrando a nossa discussão hoje aqui. Obrigado, Fabrício. Quer dizer, essas questões são questões práticas, né, e questões muito difíceis. Né? Eu acho que a resposta, ou as respostas que eu arriscaria dizer, é que elas poderiam ser buscadas com uma aderência muito firme, né, aos, assim, digamos, valores democráticos, né, e cabe aí, eu não estou usando a palavra democracia no sentido formal, mas no sentido de dar, assim, a coletivos nas diversas regiões do país, né, uma voz na organização da construção de conhecimento por aquele coletivo, naquela região, e ganhar, vamos dizer, fazer com que isso ganhe escala. Quer dizer, então, é um movimento de descentralização, um movimento republicano de descentralização, e fazer com que isso vá ganhando uma escala por um processo que é talvez mais um processo de exemplo
do que um processo formal de dizer que, através de modelos ou de tabelas, né, como que as coisas devem ser feitas. Quer dizer, você, nos estudos, nesses estudos CTS, né, se diz que a maneira de construir conhecimento, né, se mudou, né, ou ela talvez nunca tenha sido, mas ela havia uns óculos estruturalistas, né, em que você tem você vê você enxerga, tende a enxergar o mundo através de estruturas. Mas o conhecimento se desenvolve, ou pelo menos ele pode se desenvolver, ou você pode reconhecer que ele pode se desenvolver como um rizoma, e não como uma estrutura. Quer dizer, o rizoma, né, ele cresce aderente às reentrâncias, ele aproveita todas as oportunidades. Então, ele cresce como uma favela, né? Ele aproveita os degraus, ele aproveita todas as nuances do terreno para crescer ali, um pouco como a vida. Não impede que dentro de um todo rizomático você tenha estruturas, né? Então, você pode ter um crescimento em que em certas ocasiões, né, você tenha estruturas. Mas é nesse sentido também que eu acho que a gente deve se distanciar de uma visão desenvolvimentista, né? Essa visão de desenvolvimentista, que é do homem branco, ela se exauriu, né? E talvez, né, aí para fazer uma grande ousadia e um grande sonho, ou para realmente terminar, talvez uma contribuição que possa vir a ser feita do Brasil encontrar um caminho entre os valores que atualmente estão sendo mais conhecidos das populações indígenas, né, como, por exemplo, o Ailton Krenak ou o Davi Kopenaua, falam de quais são os valores da vida, né, o que importa, e são muito críticos do povo da mercadoria, né, que é o europeu, o euro-europeu, e que conquistou outros, né? Quer dizer, hoje em dia o Ocidente não é uma referência geográfica, é uma referência histórica, né? E então o que desse modo de existência, talvez a questão do Brasil nesse sonho que eu falei, nessa ousadia, né, seja encontrar os caminhos entre esses valores, né, e o que se pode aproveitar, o que o homem branco, a modernidade trouxe de bom, né? E como é que se controla como eles chamam, né? Esse Prometeu desenfreado. Quer dizer, você inventa uma nova coisa, coloca no mercado e é cada vez mais depressa, consumindo cada vez mais recursos, né? E para que tudo isso? Talvez isso não traga felicidade e talvez, quem sabe, o Brasil seja um lugar de onde possa, aí sonhando um pouco com Darcy Ribeiro, né? De onde possa sair uma nova maneira de viver, um novo modo de existência, né? Isso é um sonho, né? Obrigado, Ivan. Me permita só mais uma leitura do seu artigo no nosso livro, né, que já fiz propaganda, que diz assim, ó, as relações entre a localização geopolítica e a produção de conhecimento emergem na interseção de modos de existência. Elas também se expressam no encontro de narrativas panorâmicas, purificadas em aderência a modelos mais generalizantes, e narrativas etnográficas impuras e resistentes às estruturas como os rizomas.
Diferenças e semelhanças devem ser configuradas não como oposições e conjunções, mas como resultados de combinações e articulações diversas de inscrições desiguais. Diferenças e semelhanças podem abraçar, complementar, situar e dar forma umas às outras. Não há oposição entre histórias etnográficas que revelam diferenças e estruturas panorâmicas que encenam diferenças. É importante fazê-las agir em conjunto, umas com e contra as outras, e assim configurar o que é uma realidade local comum e o que não é. E o que não Essa passagem brilhante, eu acho que ela realmente fala muito da sua apresentação aqui hoje. O livro está referenciado aí no chat, né? Peço que vocês deem uma olhada nas partes acima do chat. Queria realmente agradecer a todas e a todos pela presença, agradecer ao professor Ivan pela sua generosidade de ficar aqui com a gente por esse tempo todo, no momento de pandemia, né? E convidá-las e convidá-los para os próximos debates, né, do Grupo Tatá, que ocorrem sempre na sexta-feira, às 16 horas. Né? Ivan, muito obrigado. A generosidade é de vocês, é de você, Fabrício. Vocês que foram generosos de ficar, né, aqui mais de 1h30. Né? E, Fabrício, o seu livro também vai sair, não vai? Vai sair agora. O livro se chama Tramas Epistemológicas e Ambientais, está sendo organizado com o professor Paulo, da Universidade Federal da Bahia, e ele é uma compilação de um congresso que nós organizamos aqui em Brasília em 2018, né? Você vê, né, naquela época ainda existiam congressos presenciais, né? Foi um congresso presencial e nós reunimos artigos que discutem questões epistemológicas e questões ambientais, e o artigo do Ivan, ele relaciona as questões epistemológicas com a avaliação da CAPES, né? Muito do que ele falou aqui vai estar também naquele texto, que é um texto brilhante, que é, inclusive, o texto que abre a sessão a respeito de avaliação de ciência. Né? Então, deve sair agora em julho pela editora 7 Letras, lá do Rio de Janeiro. Né? Estamos esperando ainda para saber a data, mas tão logo a gente tem a data, a gente começa a divulgação na internet. Né? Novamente, Ivan, obrigado a todas e a todos. Espero vocês numa outra reunião aqui no Tatá. Obrigado tchau, a vocês também. Tchau, muito obrigado. Tchau. Foi ótimo para mim.